Oi, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal mostrando uma ferramenta de inteligência artificial que pode ser aplicada à pesquisa, seja para escrever um trabalho acadêmico, TCC, artigo científico, monografia, dissertação ou tese. A ferramenta que eu irei mostrar hoje é a Perplexity. Você vai colocar o nome na barra de busca aqui no Google e vai clicar em Enter. Quando aparecer aqui a primeira indicação, né, com essa logomarca, você já pode clicar. Inicialmente, a plataforma ela vai pedir para você fazer um login, certo? E aí você pode entrar com a sua conta do Google, né, que é o seu Gmail, e ele vai criar o nome de usuário para você e aí você já vai poder usar, certo? Quando eu clico aqui, o meu já entra direto na página, pronto, porque já está com o login feito. Então, a partir da segunda vez que você for entrar, né, não vai mais precisar selecionar lá o seu Gmail, tá certo? Ele já vai entrar direto. Então, quando eu clico aqui, então vai abrir, né, uma tela principal. Aqui a minha, ela está no modo escuro, mas você pode alterar a cor do fundo para branco, se você preferir. Então, se você quiser o branco, por exemplo, você pode clicar aqui, ó, nessa opçãozinha aqui embaixo, né, de configurações. E aí, quando eu clico aqui, ele vai aparecer a opção para trocar. Então, aqui onde tem aparência, eu posso trocar, por exemplo, para clara. E aí fica branco aqui o fundo, né? Você vai escolher o que você acha melhor. Você vai ver que a plataforma, ela está em inglês. Mas não se preocupe, porque ao fazer a pergunta em português aqui, a plataforma ela responde em português, certo? Aqui abaixo tem até a opção de trocar idioma, mas por enquanto ainda não tem português, né? Então por isso que você pode ficar desse jeito mesmo, que é uma forma bem simples, vocês vão ver que dá para entender tranquilo. Ou então, se você quiser, você pode trocar também aqui para o português pelo navegador, né? Você clica aqui com o botão direito do mouse, tá certo? Na tela, e aqui vai ter a opçãozinha, olha, traduzir para português. Então, se você achar melhor, você pode traduzir e ela fica aqui toda em português. Mas esse formato, pessoal, que está aqui é super tranquilo, para a gente entender, né? Então, na tela principal é onde você vai dar o comando do que é que você está precisando, certo? Você pode inserir palavra-chave do seu assunto que você está querendo pesquisar, ou então você pode fazer uma pergunta. Eu vou escrever um artigo sobre marketing digital e engajamento do cliente. E agora eu vou começar a ler sobre esse assunto e separar os materiais. Eu vou colocar a pergunta aqui nesse espaço, né? Eu vou colocar assim: como como o marketing, certo? Eu quero fazer essa pergunta aqui, como o marketing digital afeta o engajamento do cliente. Pronto, eu vou escrever sobre isso, certo? E aí eu quero que ele me mostre trabalhos, né, que já pesquisaram sobre esse assunto aqui, o que foi que esses trabalhos encontraram. Quando você colocar a pergunta aqui, você vai selecionar o foco que você quer para essa pergunta. Se você, então você abre aqui, se você selecionar aqui todos, ele vai procurar na internet de forma geral. Se você escolher aqui, olha, acadêmico, ele vai pesquisar por artigos acadêmicos publicados. E é essa opção aqui que a gente quer. Se você clicar aqui em escrever, ele vai dar uma resposta com um texto semelhante ao que o ChatGPT fornece, por exemplo. Então, existem outras opções aqui embaixo, né, mas não se encaixa no que a gente está precisando nesse momento, que é escrever o artigo científico. Então, o que a gente quer é publicações científicas, né, já realizadas nessa área aqui, para que a gente possa ver esses materiais para escrever no nosso trabalho. Então, vou selecionar aqui acadêmico, certo? Então, ele já fica aqui, olha, opção acadêmico, e aí é só clicar em pesquisar, né? Que é aqui essa opçãozinha que tem essa setinha azul, certo? Por enquanto, eu vou deixar essa opção aqui, Pro, desmarcada, mas eu explico já a função dela, certo? Então, eu coloquei aqui, deixei o Pro desmarcado e venho aqui e clico na seta, né? Ele vai fazer a pesquisa aqui. O que foi que ele respondeu, né? Vamos dar uma olhada. Então, fiz a pergunta como o marketing digital afeta o engajamento do cliente. E aí ele respondeu o seguinte: o marketing digital tem um impacto significativo no engajamento do cliente. Alguns dos principais efeitos incluem, aí ele botou assim, maior personalização.
O marketing digital permite que as empresas personalizem suas estratégias e mensagens de acordo com os seus interesses e comportamentos individuais dos clientes. Vejam, pessoal, que aqui ele bota assim, olha, 1 e 2, certo? O que é que significa isso daqui? Significa que ele dá a resposta para você do que você perguntou e ele indica de onde ele retirou a informação. E você tem acesso ao material que ele está citando, certo? Então, essa primeira frase que ele colocou aqui, essa ideia tem no artigo 1 e tem no artigo 2. Né? Então, se eu olhar aqui, olha, tá aqui o primeiro artigo, tá certo? E o segundo artigo, né? Se você quiser olhar esse artigo aqui, né? Porque inclusive você pode se aprofundar bem mais, eu vou e abro aqui, olha, eu clico, tá certo? Número 1. Então, ele vai abrir esse artigo, tá aqui o artigo. Se eu quiser entrar no artigo, pegar, fazer o download do artigo, é só você clicar aqui, olha, no DOI, né? Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir, tá certo, o artigo, e eu posso explorar, tá aqui o artigo. Então, eu posso explorar muito mais esse artigo até do que ele trouxe, né? Eu posso olhar os resultados que esses autores encontraram, eu posso olhar a conclusão do estudo para poder citar no meu texto, né? Então, a plataforma, ela te dá a ideia do achado desse estudo aqui, o que é que ele diz, certo? Mas você pode explorar muito mais esse trabalho. Então, se eu quero baixar aqui esse artigo, ele vai baixar aqui na íntegra, é só você clicar aqui em PDF. Certo? Então, essa aqui é um grande diferencial aqui da plataforma, né? Porque ele monta um texto para você e ele vai dizendo aqui de onde é que ele está tirando, certo? Então, você vê a ideia, por exemplo, eu vou falar sobre maior personalização. Eu já tenho uma ideia mais ou menos aqui do que é que eu poderia incluir nesse tópico, né? Se for um tópico do seu referencial teórico, essa questão aqui. Então, você tem uma ideia mais ou menos do que é que você precisa escrever, mas você vai se aprofundar aqui nesses artigos, depois você vai pesquisar outros em outras plataformas, mas aí você já tem uma noção mais ou menos aqui do resultado que você pode colocar no seu trabalho, certo? Nessa busca, vejam que ele me deu aqui 5 artigos, não foi? Olha, então eu tenho aqui 1 e 2. Eu tenho aqui quando ele fala maior interatividade, ele já traz os artigos 2 e 4 aqui, certo? Maior alcance e presença digital, ele traz o artigo 3, o artigo 4 e o artigo 5, certo? Aqui, novamente, melhoria da experiência do cliente, ele traz o artigo 3 e o artigo 5, né? E aqui ele faz um breve resumo. Ele me deu esses 5 artigos aqui, e aqui abaixo a gente vai ver que ele apresenta sugestões de mais perguntas relacionadas ao meu tema. Você pode fazer aqui em cima, que foi aquela pergunta que eu fiz ali naquela área principal. Você pode fazer uma pergunta até mais geral, se você quiser, sobre um tópico mais geral do seu referencial, e abaixo ele vai sugerindo perguntas mais específicas, certo? Que pode até dar uma ideia do que escrever no seu texto, né? Pontos que você precisa comentar. Então, como as mídias sociais influenciam o engajamento do cliente? De que maneira o marketing digital pode personalizar a experiência do cliente? Quais são os principais desafios do marketing digital no engajamento do cliente? Certo? Então, ele vai trazendo aqui essas perguntas e eu posso entrar nessa sugestão aqui, né? Quando eu entro aqui, por exemplo, quais os principais desafios do marketing digital no engajamento do cliente, então ele vai responder novamente e vai me dar outros artigos, né? Então, veja aqui, olha, ele já colocou aqui, né? Já mostra aqui os artigos, e aí eu posso estar olhando e vendo aqui os artigos que ele está se baseando, tá certo? Para poder gerar essa resposta. E aí, pessoal, o que é que acontece se a gente desbloquear essa opçãozinha aqui Pro, né? Nessa opção, ele vai fazer uma busca mais detalhada, certo? Especialmente para perguntas mais complexas. Então, utilizando o Pro, o que é que você tem direito aqui? Você tem direito a fazer 5 pesquisas, né? No plano gratuito, você tem direito a fazer 5 pesquisas e depois você precisa aguardar um tempo para receber mais créditos, certo? E assim por diante. Então, como eu tenho direito a 5 pesquisas no modo Pro, eu posso abrir aqui, tá certo? Posso pedir para ele falar, né? Agora, se eu quiser, por exemplo, sobre mídias sociais e consumidores. Vamos supor que eu quero agora que ele fale sobre isso. Então, eu escrevo aqui e aqui eu já venho, ele vai fazer a busca agora com o Pro, certo? Na busca com Pro, ele vai dar um número bem maior de artigos. Veja aqui, eu tenho 2 aqui, certo? E eu tenho mais 13.
mais 13 artigos, né? Então, no Pro, ele vai fazer uma pesquisa mais profunda, certo? Do que naquele normal, né? Então, aqui, olha, veja, se eu for fazer uma outra pergunta aqui e for dar uma olhadinha, certo? Ele coloca assim, olha, faltam 4. Eu tenho direito a 4 pesquisas ainda hoje para fazer, certo? Porque são 5 pesquisas que você faz e aí você pode esperar recarregar, né? Às vezes ele só recarrega no dia seguinte, certo? Às vezes demora apenas 4 horas para recarregar novamente. Mas aí, se você ficar usando o Pro, você sabe que tem esse limite, certo? Mas naquela busca que eu estava fazendo, como vocês viram, deixando o Pro aqui, ele desmarcado, não tem limite, certo? Você pode fazer as pesquisas quantas vezes você quiser, né? Que aí não tem problema nenhum, certo? Com relação a essa questão do limite de fazer pesquisa por dia, né? Só no Pro que tem, certo? Mas com um tempo depois, né? Ele já recarrega e você pode fazer novamente, certo? Voltando aqui, pessoal, para a tela inicial, né? Que você pode voltar dessa forma aqui, eu quero mostrar outras opções aqui da plataforma a vocês. Então, vamos fazer aqui uma nova busca. Vou colocar aqui mídias. Mídias sociais e consumidores, certo? Só para mostrar aqui outras opções para vocês, né? Então, mídias sociais e consumidores. Então, quando eu clico aqui, eu vou ver que eu tenho outras opções, certo? Aqui na lateral. Então, eu tenho artigos, certo? Os artigos aqui que a gente já viu. Aqui na lateral direita, você pode assistir vídeos relacionados a esse assunto. Então, tá aqui a opção, né? Assistir vídeos. Ou ver imagens relacionadas, certo? Eu posso procurar também imagens relacionadas ao tema que eu pesquisei. Então, por exemplo, eu estou aqui embaixo, estou vendo aqui outras sugestões que ele está dando, né? Se eu clicar aqui, olha, quais são os benefícios das mídias sociais para os consumidores? Vamos supor que eu queira analisar essa parte aqui, certo? Aqui, se eu quiser assistir algum vídeo sobre isso, então eu clico, né? E aí ele vai aparecer, olha, vários vídeos, né? A importância das redes sociais para o seu negócio, certo? Se eu quiser olhar aqui as imagens, imagens relacionadas a esse assunto, ele vai aparecer também aqui algumas imagens, tá certo? Essas imagens você pode estar usando no seu trabalho, pode ser útil para você verificar alguma coisa. E aí você vai analisando o que é que pode ser útil para o seu trabalho, certo? De repente, uma informação importante, né, que você viu aqui em algum vídeo, é uma pista, né, por assim dizer, para você procurar mais artigos que abordem um ponto específico do assunto, né, que talvez você ainda não tenha explorado, certo? Aqui em cima, pessoal, tem a opção de você criar coleções. Aqui, olha, aqui em cima, eu posso criar coleções, né? Então, sempre que você pesquisar sobre o mesmo assunto, você consegue ver as pesquisas que você fez anteriormente, né, salvando dentro de uma determinada coleção. Então, se eu quiser colocar essa coleção aqui, então, por exemplo, eu clico, né, vou colocar aqui, eu já tinha, olha, uma coleção aqui formada. Se eu quiser clicar para formar outra, né, uma nova coleção, então ele vai abrir aqui, eu coloco o título, então essa daqui eu quero que fique com o nome Mídias Sociais e Consumidores, certo? Você pode até escolher um emoji aqui, né, se você quiser. Então, quando você abre aqui, ele vai dar aqui as opções para você escolher um desenho, caso você queira colocar. Depois é só clicar aqui em criar coleção, certo? Então, quando eu crio essa coleção, né, ela já vai aparecer aqui, olha, mídias sociais e consumidores, né? Todas as pesquisas que eu fizer aqui dentro da coleção, depois é só entrar nela que todas as pesquisas estão salvas, certo? Você não precisa ir fazendo a mesma pesquisa várias vezes. Eu tenho uma opção também de entrar nessas coleções aqui em biblioteca. Então, vamos supor que você abriu agora a plataforma, né? E você já tinha feito uma pesquisa ontem. Então, se você clicar aqui, olha, em biblioteca, você tem o histórico de tudo que você pesquisou, olha, vai aparecer aqui. E aqui na lateral tem suas coleções, né? Então eu tenho uma coleção aqui que eu já tinha feito uma pesquisa e agora essa que eu abri aqui com vocês. Então se eu clico nela, aparecem, né, aquelas pesquisas que eu estava fazendo agora com vocês, certo? Aqui na plataforma, pessoal, também tem essa opção
aqui, né, de Discover, ela mostra o que é que está em alta, certo, nas pesquisas, incluindo a quantidade de visualizações, né, e a quantidade de compartilhamentos, certo? Algumas informações, elas têm inclusive relações com as pesquisas que você fez anteriormente, né? Além disso, você tem a opção também de anexar um artigo, caso você queira. Então, você pode voltar aqui na tela principal, né? Então, vou só fechar aqui. Você pode voltar nessa tela principal e você pode anexar um artigo que você tenha e fazer perguntas sobre esse artigo. Nessa versão gratuita, eu posso anexar até 3 artigos por dia, certo? Então, por exemplo, se eu estou com um estudo, né, e eu quero que ele faça, quero fazer algumas perguntas sobre esse artigo, então eu posso vir aqui, olha, clicar aqui, ele vai abrir aqui o meu computador, tá certo? Ou pendrive, alguma coisa, você vai selecionar o estudo que você quer. Por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas sobre esse artigo aqui, né? Então, eu venho aqui, clico em abrir, certo? E aí eu já posso fazer a pergunta aqui. Quando eu faço essa pergunta, ele vai responder exclusivamente com base nesse artigo que eu anexei, certo? Ele não vai fazer uma busca na internet, ele vai simplesmente buscar nesse artigo, né? E aí eu posso perguntar o seguinte, olha aqui, se eu quiser saber, né, quais são os desafios jurídicos, por exemplo, certo, para regular as criptomoedas, certo? Então, outro trabalho que eu estou fazendo. Aí agora eu venho e peço para pesquisar, tá certo? Para ele responder isso daqui. Então, veja que ele seleciona o artigo, né? Porque foi o artigo que eu incluí. E aí, da pergunta que eu fiz, ele vai responder aqui, olha. Conciliar inovações tecnológicas com segurança pública, tributação das transações criptográficas, proteção dos investidores. Tudo que ele está respondendo aqui, pessoal, é com base no artigo que eu coloquei, certo? Então, se você tem alguma dúvida, se você não está entendendo, né, um artigo que você pesquisou, você pode colocar aqui na plataforma e você pode fazer perguntas sobre esse artigo, né? E ele vai respondendo para você, tá certo? Com base nesse estudo que você fez. Você já vai ter uma ideia geral do artigo. E aí você vai poder decidir se você vai ler ou não para colocar no seu trabalho, certo? É uma função, né, inclusive bem semelhante à do chat PDF, que eu já gravei um vídeo aqui no canal, onde a gente coloca também um artigo, né? E aí a gente fica fazendo perguntas ali sobre aquele artigo. Ainda na tela inicial, né? Então vamos voltar aqui para a gente ver outra função aqui da plataforma. Na tela inicial, você tem uma opçãozinha aqui embaixo, você vai ver, chamada Playground, né? Onde você pode conversar com diversos chatbots de forma gratuita. Então, quando eu clico aqui, né, ele vai abrir a tela e eu posso pedir, por exemplo, aqui, escreva, você pode escolher aqui o chatbot que você quer, certo? Então, aqui tem vários, olha. Você pode escolher um, então vou deixar esse aqui primeiro mesmo, e aí eu posso colocar o seguinte aqui: escreva sobre a evasão fiscal e os mecanismos de controle e fiscalização, certo? Então, eu vou colocar aqui e ele vai responder, certo? Só que nessa opção aqui do Playground, você não vai ver as fontes, né? Então, é diferente você perguntar ali na página principal da plataforma, certo? Então, ele vai dar aqui uma resposta parecida com o que você pega ali no chat GPT, né? Então, ele vai fazer uma busca aqui na internet e vai responder para você, tá certo? Então, ele ainda vai oferecer, a gente voltando aqui para a tela inicial, ele vai oferecer a opção de você baixar, tá certo? O aplicativo, olha aqui embaixo, certo? Aqui embaixo você tem a opção de baixar o aplicativo Perplexity para o seu celular, né? De forma geral, pessoal, a gente pode ver aqui que essa é uma ferramenta muito interessante, né? E que pode contribuir com o desenvolvimento da sua pesquisa. Eu vou deixar na descrição abaixo os outros vídeos que eu já gravei com ferramentas de inteligência artificial que pode ajudar na pesquisa. Um grande abraço e até terça-feira.